Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, independente da hora que vocês estejam assistindo. Depois de muito tempo, voltamos aqui mais um vídeo. Hoje, a pedido de alguns estudantes, eu vou comentar algumas notas. Eu nunca mostrei esse vídeo para ninguém, aliás, esse documento para nenhum estudante. E hoje a gente vai comentar aqui algumas notas da minha época de graduação. Para quem não sabe, eu formei em matemática na Universidade do Estado de Mato Grosso, UNEMAT, na cidade de Castres. A minha formação foi no ano de 2010, está um pouco apagado aqui, mas foi em 2010. Ou seja, já tem uns dias que eu estou aí nessa jornada, né? Então vamos aqui fazer um comentário. Aqui eu entrei na universidade no ano de 2007. 2007/1 significa que foi o primeiro período. Então, até o meio do ano, foram essas disciplinas que nós estudamos: aritmética e álgebra elementar, educação física. Olha que interessante, naquela época tinha educação física até mesmo nos cursos de graduação. Hoje em dia, se eu não me engano, não tem mais. Aí também no primeiro semestre nós tivemos introdução ao cálculo, introdução à teoria, à ciência da computação e introdução à geometria. Ok, vamos lá dar uma olhada nas notas do professor, né, que cobra tanto dos estudantes, como sei lá que ele era na época de estudante dele, né? Vamos aqui ao vivo. Aritmética e álgebra elementar é a disciplina base para a gente começar todo o estudo na universidade. A aritmética são as quatro operações que vocês aprendem hoje aqui, mas na universidade é com grau bem mais acentuado. A álgebra elementar são as equações, tudo que tem letras, a gente estuda aqui. As equações mais simples, essas que a gente aprende aqui de balanço, o que faz de um lado faz do outro. Aprende tudo de novo na universidade, é claro, com um aprofundamento bem mais acima. Olha só, na universidade, para a gente ser aprovado, a média tem que ser pelo menos 7. Se ficar abaixo de 7, você pega PF, tá? Que é PF? É prova final. Então, corre risco de você até reprovar. Então, era uma disciplina de 90 horas, né, no bimestre, e eu fiquei com a média 7, galera. Olha só, eu entrei, eu era muito bom em matemática na minha época de escola. E minha primeira disciplina, média 7, em cima da linha. Fiquei com APM. APM significa aprovado por média. Então consegui o 7 em cima. Tava levando a brincadeira, achando que a universidade era só ir e tomar coca no intervalo, mas não, era pesado. Então, passei um pouco apurado aqui na álgebra elementar e eu achava que sabia, né? Educação física. Olha só, nessa época eu não participei de nenhum jogo, olha que interessante. E era uma época que eu jogava muito bola. Mas eu torci o joelho uma época, e aqui todas as competições que tinha lá eu só assistia, então eu fiz só parte teórica. Não chutei uma bola, queria muito. O professor era muito de boa, ele deixava a gente jogar, era muito bom, galera, essa época aqui. Educação física foi a disciplina pra gente descansar, foi muito da hora. Agora aqui sim começa a parte que eu domino. Quem faz ciências exatas, engenharias, matemática, física, enfim, tem uma disciplina que chama cálculo, né? A famosa disciplina cálculo, vocês vão descobrir sobre ela. Essa disciplina aqui, ó, que é matemática pura mesmo assim, na disciplina de introdução, olha a minha nota, 9,55. Aqui eu já comecei a estudar a sério, porque eu sabia que se eu bobeasse, eu tinha que voltar para casa devendo matéria. Então, de 0 a 10, fiquei com 9,55. Regacei, foi muito bem, né? A ciência da computação, domino razoavelmente a computação, então tive basicamente, né, 8, quase 8,5 aqui de média. Aqui na computação a gente aprende computação básica mesmo, tá? Não é matemática na computação. É computação, tipo, trabalhar com software, com as programações e tudo mais. É uma computação tranquila. Introdução à geometria, a mesma geometria que a gente ensina aqui para vocês na educação básica, a gente também aprende na universidade. Mas aprende ela um pouco mais aprofundada, com rigor bem maior. Introdução é como se fosse só uma apresentação, tá? E a minha média é 8,44. Média, tá vendo? Só o 7 aqui na aritmética que eu, primeiro contato, eu achei que eles iam pegar leve, aí depois eu comecei a estudar. Lembrando, eu trabalhava e estudava. Esse curso foi feito à noite, galera, das 7 até as 11 da noite. Então eu trabalhava das 7 da manhã até as 5 da tarde. Pegava o ônibus das 5 até as 7, eu morava em Mirassol do Oeste e ia para Cáceres, 1 hora de viagem e pouquinho. Todo dia, 4 anos. Então, acordava às 6 da manhã, chegava em casa 1 da manhã. Essa foi a minha rotina durante 4 anos. Então, geometria 8,44. Fui bem também. Ó, cálculo 1. Lembra que eu falei da disciplina de cálculo? Olha a nota do professor.
10 de média na universidade. Não é me gabando, não. Disciplina de cálculo. Nessa mesma universidade, vou dar um spoiler no finalzinho. Adivinha quem foi o professor lá dessa mesma disciplina? Nossa, Eu. Olha que top. Física, disciplina extremamente pesada. Tive que ralar. Física não é educação física, é a matemática de fenômenos que acontecem no dia a dia. Você modela os fenômenos utilizando uma linguagem matemática. Não é fácil. Tiro o chapéu para os colegas da física aí. Mas mesmo assim eu consegui uma média de 9,25. Geometria analítica, eu consegui 9,44. Só para vocês terem uma ideia, o que é geometria anormal e essa tal de geometria analítica? A geometria analítica, a gente estuda os desenhos, mas no gráfico. Imagina montar um triângulo no gráfico e você estudar área, perímetro, você calcular a distância entre pontos, inclinação de reta. Tudo isso é dentro da geometria analítica. Geometria euclidiana, agora sim, é os triângulos, as operações entre as figuras geométricas, tá? 8,25. Baixou um pouquinho aqui, né? Menor nota até agora, tirando 7. Matemática financeira, consegui 8,5. Agora vem aqui, ó, teoria da aprendizagem. Na universidade tem os cursos que é tem as disciplinas que é de matemática mesmo, e tem as disciplinas que já são voltadas para o ensino. Essa aqui, por exemplo, teoria da aprendizagem é uma dessas. Vendo que nós já estamos ó, em 2007/2, que já significa que já era o meu finalzinho do primeiro ano. Então, meio ano eu fiz essa disciplina até cálculo, até introdução à geometria. No final do ano eu fiz cálculo, física, geometria analítica, geometria euclidiana. E ainda fiz duas aqui, ó. A optativa, que era a matemática financeira, a gente tinha que fazer duas disciplinas que era optativa, era obrigatório. Então eu optei por fazer a matemática financeira. E a teoria da aprendizagem é como que o professor deve se comportar, os pensadores que baseiam o ensino da ciência e tudo mais. Paulo Freire, Vygotsky, esse povo é que a gente estuda na parte da teoria, tá? Que é mais leitura, mas não tem matemática aprofundada. Nós também estudamos cálculo 2. Ó, professor, mas tu falou pra gente que em cálculo tu era muito bom. Aí do nada, cálculo 2, tu ficou com 7. Esclareça, aconteceu um episódio, deixa eu contar pra vocês rapidão aqui. Tomara que o vídeo não fique muito extenso, mas quem tá assistindo depois, assiste acelerado aí, ou então pausa, assiste o resto depois. Professor de matemática, inclusive, é um dos que me inspirou a seguir na carreira, fazer um mestrado, como eu tenho hoje e tudo mais. Professor muito bom, vou até citar o nome dele aqui. O apelido dele é Marcão. Se ele ver esse vídeo algum dia, ele vai lembrar. Eis que os estudantes na universidade é parecido com vocês aqui algumas vezes. O professor cobrava e muitos não faziam, tal. O professor acabou que chegou um dia e falou: gente, já que não adianta passar atividade e vocês não fazem, e vocês querem só passar, não é isso? A sala falou: professor, queremos só passar. Então ele falou: todo mundo tá com 7. Todo mundo tá passou. Já que vocês querem passar, então todo mundo passou. Agora, quem quiser tirar mais do que 7, aí faz a prova, normal, a gente lança a nota, tudo. Mas vamos lá, eu conhecendo que cálculo 2, disciplina pesada, todos os meus colegas da sala falam, não, tá bom, vamos ficar com 7. E eu falei, sabe, Duma, não vou enfrentar essa prova não. Aceitei o 7 também, sala. Poderia ter tentado a prova, né? Quem sabe um boletim. Mas o professor tava bravo com a gente. Então, não comigo, que eu fazia as coisas como, né, como sempre fiz. Mas ele tava bravo, então corri o risco dele apelar muito na prova e eu nem o 7 consegui. Então esse 7 aqui, ó, a sala inteira ficou. Foi um episódio que o professor realmente estava chateado com a gente e ele fez isso, meio que nos humilhou. Filosofia da ciência, a mesma coisa. A teoria é aprendizagem, é leitura. Então não tem matemática aquela pesada igual a gente tem aqui, tá? Mas a parte de boa. Mas mesmo assim é de boa para alguns. É muita leitura, galera. É muita, muita, muita. Mas me passei com 9, porque eu sempre senti um bom vocabulário, conseguia defender bastante as minhas ideias. Também tivemos aula de Física 2. Observe que nós já estamos em 2008/1, já é o segundo ano, eu já estava veterano. Já estava já acostumado com a vida lá dentro. Então, cálculo 2, ficamos com 7, filosofia com 9, física 2, que é a continuação daquela física 1. Eu fiquei com 8,37. Para física, galera, qualquer 7 lá é uma nota muito boa, porque física é pesado. Vocês vão ver, quando vocês chegarem no ensino médio, vocês vão lembrar, cara, bem que o professor falou que física é uma disciplina pesada.
além de você dominar toda a matemática, você tem que dominar os conceitos. Então, prepare-se para quando chegar a disciplina de física. Filosofia da ciência. É muita leitura, né? Se você ler bem, pode ter certeza que vocês vão surfar. Geometria analítica vetorial. Que pena que talvez vocês verão um pouquinho de vetores no terceiro ano, se der tempo, tá? Mas vetores é um assunto específico da universidade, a gente meio que não ensina na educação básica. Mas vetores, de novo, é estudo no gráfico, tá? Plano cartesiano, mas em vez de você utilizar retas, por exemplo, você usa umas flechinhas. Umas flechinhas que chama vetores. Então tem toda a matemática lá em cima disso daí, tá? Vetor é que leva alguma coisa de um ponto para o outro. Tá? Tipo o mosquito da dengue, ele é o vetor, ele é o que transmite a doença, né? O Aedes aegypti, perdão. Ele é o vetor da dengue, né? Que ele carrega a dengue. Então, mais ou menos isso. Mas é uma matéria pesada também. Mas na geometria, essa analítica vetorial, consegui 9,40, fui bem. Na Euclidiana 2, eu peguei 9,62, bacana também. Olha, cálculo 3, galera. 2008/2, já era 1 ano e meio de curso. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Ó, deixa eu subir aqui, ó. Cálculo 3. Olha a nota aqui, ó. Cálculo 3, 10. Por quê? O professor... cálculo 3, se não me engano, quem deu aula, assim, gente, na universidade era o marido e a mulher, ambos professores de cálculo, uma das matérias mais difíceis. Então, nesse cálculo 3, quem deu aula foi a esposa do Marcão, Miriam, professora também extremamente rigorosa. E olha, o professor conseguiu 10. Consegui 10 na universidade, você está competindo com os melhores. É uma nota boa, né? Eu diria que sim. Estrutura e funcionamento da educação básica. Como eu disse, mais uma disciplina voltada para a sala de aula. Não tem matemática, mas tem tudo. Logística, dinâmicas. Pode perguntar. Por que ali na álgebra 1 está AP? Vamos lá. Eu vou chegar. Você acha que é só coisa boa? Não. Então, cálculo, estrutura, ok? Física 3. Física 3,9, também passei com APM, né? Aprovado por média, tranquilo. Teoria da aprendizagem também é uma disciplina de leitura, aquela que envolve o ensinamento. 8,25, passei também. Aí eu fiz uma outra disciplina optativa. Lembra que eu comentei que tinha que fazer duas? Então, eu optei por fazer física, cadê? Teoria... Me perdi aqui. Geometria, aqui. Estrutura... Aqui, física, matemática. Eu gostava tanto que física e matemática, você pega alguns fenômenos da física e usa a matemática do cálculo para resolver. Então, como eu era bom em cálculo, então eu preferi fazer esta. Olha, em física e matemática eu peguei 8,75, passei até tranquilo também. Geometria descritiva e desenho geométrico. Gente, uma das matérias mais legais que tem. Sério, eu curto demais. Professor, é porque tu ficou com 10. Não, galera. Isso aqui é gostoso. Isso aqui, ó, é para trabalhar com régua, com compasso, com esquadro. É fazer desenhos milimetricamente calculados. Isso aqui é geometria, é desenho. É você fazer desenhos direitinho. Então, é claro, às vezes aqui no quadro eu faço um desenho e sai daquele jeito, porque eu não tô com a regra, não tô com o material adequado. Mas normalmente a gente tem a formação na universidade para fazer, por exemplo, lá um feixe de retas paralelas. A gente aprende a fazer paralelas certinho, sem ter nada. Só a régua e o esquadro e só. Dúvida rapidinho? Professor, agora que você tá falando, esqueci. O que são esses números aí que tá do lado, que tá 60? Então, o 60 é a carga horária. Agora esse 1.1, 2.1, 2.2, com todo respeito, eu não sei o que é. Não sei se é o peso. Depois eu vou até verificar o que é esses números. Vou chegar lá. Então vamos lá. Ó, laboratório para o ensino. Laboratório para o ensino, novamente, é matemática mais lúdica. Não tem alguns jogos, alguma coisa que eu faço diferente aqui? Metade deles eu aprendi na universidade. A gente fazia lá, aí eu trago pra cá. Torre de Hanoi, Tangram, algumas coisas assim, a gente na universidade faz de monte. Tá? Então, essa laboratório para o ensino aqui, ó. 8,88, aprovado por média também. Probabilidade e estatística. Probabilidade é difícil, mas eu ainda consegui 8,50, né? 8,5 nota razoável. Agora, a partir de 2009 aqui, ó, pode ver que eu comecei em 2007, já tá passando a metade do curso. Prática de ensino da matemática, estágio supervisionado.
Então, na universidade é obrigatório o estágio. Vocês observam que, hora ou outra, tem alguém aqui comigo. Por exemplo, a professora está fazendo estágio porque é uma disciplina da faculdade. Se eu não fizer o estágio, eu reprovo. Tá? E o estágio, o professor que está na sala e o professor supervisor de estágio, ele que monta um relatório, que fala se você está apto ou não. Então, no estágio, o primeiro estágio aqui, ó, eu fiquei com 8,25. Mais uma dúvida? Então, quando tá escrito aquele, tá o ano, aí tá por exemplo, lá de 2009, tá aí tem 2, é como se fosse bimestre? É o semestre. Na faculdade não é por bimestre igual na escola, é por semestre. Então lá, meio ano você estuda um grupo de coisas, meio ano final, mais outro grupo de coisas. Aí no final você pega... Isso. Então no ano você faz só 2 semestres, no caso. Não são 4 igual que o de vocês. Também teve prática de ensino e estágio, né? Tendência na educação, também uma disciplina de leitura, que envolve os pensadores e tudo mais. 8,56. Álgebra 1. Rapaz, agora vamos lá. Agora aqui, tira as crianças da sala. Menino, nós pegamos uma disciplina de álgebra, nada contra o professor. Mas a gente teve professores muito bons. Mas esse professor aqui, se ele estiver assistindo o vídeo, ele vai falar, poxa, Valcir. Mas não tem quando você não consegue acompanhar a explicação. E o professor também, assim, ele não se importava. Ele chegava, passava ali e tava nem aí, entendeu? Se você tava aprendendo ou não, ele tava fazendo o serviço dele, tava ganhando. Então, assim, ele meio que não passou. A explicação dele era ok. Quem conseguiu passar direto com ele foram só os alunos, que eram os meninos lá, que eram muito bons mesmo, né? Como se fosse os classe S lá do nosso grupo. Nessa disciplina eu não consegui passar de cara. Então o que acontece? Eu tinha que tirar 7. Acho que eu fiquei com 5 em alguma coisa. Não consegui. Me esforcei. E a álgebra, galera, álgebra 1 aqui, você não vê o número. É só letra, letra. E tem os nomes nada a ver. Ó, tem comutação, tem transitividade, tem isomorfismo, homomorfismo. Tem cada nome nada a ver. Tem cada umas operações ali. Teoria de grupo, grupo abeliano, classes residuais. Nossa, de tanto que eu reprovei, eu tô lembrando dos nomes. Então, assim, era terrível. Então, eu não passei de cara. Professor, então por que não tá RP de reprovado? Porque eu fui fazer a PF. Então, a PF é prova final. Quando você não consegue a nota, eles te dão uma última chance. Ó, quem fizer essa prova conseguir tirar mais do que 6, mais do que 7, no caso, aí passa. Com muito ralar, criei grupo de estudo com o pessoal lá, me ajudou, eu ajudei alguns também, e eu consegui 7,5. Mas AP significa que eu peguei PF. Tá? Então, assim, quem tirava 10 em cálculo pegou PF numa prova de álgebra. Mas, se eu não me engano, acho que foi a única. Vamos ver se eu peguei de PF mais alguma. Ó, teve informática mais uma vez, que também era optativa. Eu tinha falado 2, mas acho que eu fiz mais uma optativa ainda. Fiquei com 8,77. Laboratório, de novo, aula de mais parte lúdica, pra gente ensinar matemática de uma maneira mais leve, vamos assim dizer. Fizemos probabilidade e estatística descritiva. Olha só, tem o erro de português. Agora que eu tô vendo, EA, estatística. Depois de muito tempo, que eu nunca tinha lido isso aqui, primeira vez que eu tô lendo. 8,50. Voltando aqui, né? Então, fizemos laboratório, estágio supervisionado 2. Então, no estágio, tem uma parte que você só observa, você fica sentadinho lá vendo o professor dar aula, e tem um estágio que você já começa a dar aula. Então, você dá aula para fundamental no estágio, dá aula para ensino médio no outro. Nesse estágio 2 aqui, ó, estágio supervisionado, eu fiquei com 10. Então, quando eu dei aula, eu acho que eu já tinha meio que o dom, talvez, para lecionar. Mesmo no estágio, o professor já viram que eu levava jeito para dar aula. Então, assim, fiquei com 10 no de estágio. Álgebra 2, depois que eu apanhei tanto em álgebra 1, a álgebra 2 eu consegui passar na média. Mas também, ó, 8,07, tá vendo? Um pontinho só a mais pra não ficar na PF. Depois, álgebra linear, também é um tipo de álgebra, mas já estuda matrizes, estuda determinantes. É um assunto que vocês vão ver no ensino médio. Aqui tem ele mais avançado um pouco. Cálculo numérico. Jim, sim. Aproveitamento é quando você reprova, por exemplo, você reprovou na disciplina e você precisa fazer ela em outro curso. Por exemplo, disciplina de cálculo tem lá no curso de agronomia.
Então você pode ir lá no curso de agronomia, fazer a disciplina lá, e aqui na matemática eles fazem um aproveitamento daquela matéria. Acredita que eu tinha colega que fazia disciplina lá na agronomia, porque lá, como não era matemática, o cálculo era mais leve. Aí ele passava lá, no que era mais fácil, e fazia o aproveitamento. Usava estratégia, né? O sistema deixava. Mas se fazia a mesma matéria em outro lugar. Continuando aqui. Álgebra 2, suei, mas passei. Álgebra linear também passei. Cálculo numérico. Ó, falou que é cálculo, pode esperar que vem nota boa. Cálculo numérico 967. Então também envolvia cálculo, mas aqui, ao invés da gente generalizar uma resposta, a gente chegava numa aproximação muito boa, tá? De um cálculo lá. Um dia eu posso mostrar para vocês aqui como mais ou menos tem a ideia do cálculo numérico. Dúvida? Ah, sim, mais um erro. Vou chegar lá, já já. Então, equações diferenciais ordinárias. Olha só o nome, ordinárias, né? Isso aqui é apelidado apenas de EDO. Gente, EDO é o cálculo, porém no nível mais avançado ainda. É como se você estivesse aperfeiçoando o cálculo. Imagina você resolver a equação, mas em vez de ter o x, dentro do x tem um outro tipo de equação. Não tem a equaçãozinha que a gente faz c de x sozinho? Agora imagina se dentro do x tiver uma outra equação lá dentro. Aí você usa técnicas para resolver que chama equações diferenciais. Ordinárias é tranquilo ainda. Tem uma que é parcial, que é mais difícil ainda. Mas, ó, 9,50, nota muito boa. História da matemática, o professor ficou com 7,88. Passei na linha. Novamente, professor extremamente rígido, muito rigoroso, mas é um professor assim, que eu tenho uma grande estima. É um professor que quase sempre, quando tem palestras, tem semana acadêmica na universidade, lá em Cáceres, eu sou um dos primeiros que ele me liga para convidar para participar lá com ele. Então, já fiz a apresentação lá em Cáceres, esse mesmo professor aqui que me deixou com 7,88. Sobre os projetos que eu faço aqui com vocês, já falei de vocês lá em casa, todos os estudantes de lá. Tenho fotos aqui e depois a gente pode até mostrar. E esse professor aqui, ele me ensinou muita coisa até hoje. Ele me chama para participar de eventos lá em Cáceres, voltado à educação dos novos professores. Isso foi de história da matemática. Produção de texto e leitura, chamava de PTL. Então, produção de texto e leitura eu fiquei com 8,5. Estágio 3, já era estágio para ensino médio. Eu já não fui tão bem, tirei 8,80. No ensino médio é complicado na época, justamente porque eles faziam muita bagunça, a gente não conseguia dominar a sala, o pessoal era tudo, os meninos tudo grandão, era tudo meu tamanho ou maior e tal. Então, assim, eu meio ficava com medo da sala. Então, minha nota não foi tão boa, mas passei tranquilo, né? Análise, meus queridos. Agora aqui, análise. Aqui o bicho pega. Análise matemática é considerada a disciplina mais complicada do curso de matemática. Não do curso de todos. Que análise, ele pega tudo que você estudou e coloca ali para você provar as coisas. Então, tudo que você faz não é fazer conta, é você provar que as coisas são verdadeiras. Então, toda aquela equação com x aqui, a gente não faz mais lá. A gente vai provar que as coisas são verdadeiras. E provar em matemática, demonstrar, é extremamente complicado. Então, aqui eu ralei, mas foi difícil. Mas eu consegui um 9. Olha que eu era, assim, destaque em cálculo, mas foi pesado essa disciplina. Lembro de ter passado alto, chegava em casa 1 da manhã, batia até as 3 estudando. Terrível, alta noite de sono. História da matemática, 85. Nossa, professor, que tu foi muito bom. Era 8,5, né? Acho que o dedinho do professor lá no dia, pá, deu errado. Então, ó, é 8,5. Aqui... Não, aqui, ó, arregaçou, né? O professor passou de todo mundo. Aqui eu tava finalizando. Professor, monografia. O que é monografia? Aquele exame que faz pra ver se tem. Não, não é exame nada, não. Monografia é assim, para você concluir a graduação, alguns locais chama TCC, chama teste conclusão de curso. Você tem que montar um texto, montar tipo um mini livro sobre alguma coisa na área da matemática. Tá? Então, aí aqui, professor, sobre o que o senhor escreveu? A minha monografia na época, eu falei sobre interdisciplinaridade entre matemática e física, a equação de Schrödinger, não, as equações diferenciais parciais na obtenção da equação de Schrödinger. Professor, que absurdo é esse? Equação de Schrödinger é uma equação da onda, um cálculo extremamente difícil na matemática, mas que o que fundamenta essa equação são as equações diferenciais.
Então, a gente faz uma parceria entre a matemática e a física, e eu escrevi como essas duas ciências juntas, elas se unem para poder ajudar a formar uma teoria muito grande, que é essa equação de Schrödinger. Já vou finalizar aqui. E a prática para o ensino da matemática, que era o último estágio, eu já estava já com experiência, né? Consegui fechar com 9,5. Então, peguei em todos os anos, ó, finalizou em 2010/2, tá vendo? Finalzinho do ano 2010. Então, consegui passar em todas, não reprovei de nenhuma. Inclusive, eu terminei a faculdade antes de 4 anos. Por quê? Porque teve uma época que teve uma disciplina de cálculo, inclusive, que teve muitas reprovações. Então, o que fizeram a universidade? Eles não abriram um curso novo, eles repetiram o curso anterior. Aí, como eu já tinha passado, o que eu fiz? Eu adiantei matérias. Então, chegou, por exemplo, no final do ano, eu já tinha uma disciplina só para terminar. Ou seja, eu terminei primeiro do que todos os outros colegas. Todos não. Vários colegas da minha sala passou direto também. Mas tiveram vários que precisaram do tempo integral. Uma dúvida. Ah, isso aqui. Será que? Deixa eu falar rapidão o que que é. Créditos, eu não sei que crédito que é. Não sei o que significa. Professor, É, Então, só para o vídeo já está cumprido. tem previsão. E nessas atividades complementares, por que ela não tá fechada? Ah, muito bem. O que são atividades complementares? Você é obrigado, na época, não sei agora, você era obrigado a fazer pelo menos 200 horas de atividades complementares. O que são atividades complementares? São cursos. Então, na universidade, tem projetos de extensão. Você tem que desenvolver alguma ação na escola. Então, eu vou na escola, faço alguma ação, por exemplo, um jogo, alguma palestra, alguma coisa, então conta horas. 4 horas, vai juntando. Então, tem um curso sobre tal coisa, eu vou lá e faço, por fora. Tem a Semana da Matemática, que a semana tem palestra, tem mini curso, tem um monte de coisas diferenciadas. Aí você tem que assistir, tem que participar, ganha horas. Então, você tem que fazer, tem que participar das coisas. Não tem? Vamos supor, quando tem evento aqui, ninguém quer participar de nada. Então, é como se você não tivesse carga horária. Igual, tem evento que é um karaokê, você vai lá e participa. Então, você tem aqueles minutinhos. Só um exemplo para vocês terem ideia. Aqui na escola, hora ou outra, não teve um dia que eu tive que deixar vocês sozinhos porque tive que uma formação? Essa formação conta horas. Até hoje, os professores fazem atividades complementares. Ah, Fê, sua Aham. carga horária tá boa, hein? Tá, minha carga horária tá enorme. Então, pessoal, lembrando, essas notas de cálculo, lembra que eu aconselhei vocês? Vocês nunca perdem por ser bons alunos. Nunca perdem por ser bons estudantes. Essas notas altas de cálculo que vocês viram aqui, ó, o mesmo professor que me deu 7, me deu 7 não, que deu 7 para a sala inteira aquele período, ele foi fazer o doutorado e a universidade ficou sem professor na época. E adivinha o quê? Sobrou o seletivo, que é a prova que faz para ingressar. Eu fiz a prova de ingresso e adivinha? Eu, recém-formado, já dei aula na universidade. Essa mesma disciplina, quem era o professor? Eu. Então, tem vários. Eu tenho o prazer de falar que eu tenho um estudante hoje que já está fazendo doutorado. No último encontro da universidade que teve, tinha uma aluna lá, quando ela começou a apresentar a tese de doutorado dela, eu lembrei do nome. Falei, fulana, você é tal? Sim, você foi meu professor lá em casa. Falei, caramba. Então, eu fui professor de um estudante que hoje já está fazendo doutorado. Então, na faculdade eu dei aula 2 anos, tá? Aí depois que eu vim aqui passei no concurso e vim pra cá. Mas assim, foi um aprendizado muito bom. E depois, outro dia eu faço, se o vídeo tem engajamento, é curtido, eu mostro da pós-graduação que eu tenho e eu mostro do mestrado. O mestrado, ó, sabe que mestrado em matemática. Aí eu mostro para vocês verem o resultado, tá? Eu sei que o vídeo ficou longo, mas se assistiu pelo menos até o final, deixa um joinha e escreva nos comentários. Assisti até o final, que eu dou um coraçãozinho. E até o próximo vídeo. Tchau para todos.